mês tem essa proposta da gente discutir os sãos não precisam de médico. E antes da gente entender essa colocação, primeiro a gente vai tentar juntos entender o seguinte. Quando a gente fala de saúde, do que a gente está falando? Porque quem são os sãos, os saudáveis? Que é isso que a gente precisa avaliar. Quem são os sãos que não precisam de médico para a gente poder, então, fazer essa avaliação. Então, numa definição geral, é assim, ó. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Se eu olhar por aí, vocês iam me classificar como uma pessoa o quê? Saudável. Bom, se eu sou uma pessoa saudável, esse era uma pessoa doente. Não? Então, toda vez que a gente se propõe a estudar o Evangelho, é obrigatório entender por que ponto de vista eu estou fazendo a minha observação. Porque o Evangelho, ele não conversa com corpos, ele conversa com espíritos. E se eu não tenho isso claro, a gente vê a grande confusão que infelizmente ainda acontece, que as pessoas tentam pegar o contexto que o Evangelho traz e aplicar a coisas que são passageiras. E as coisas passageiras, elas têm uma importância, mas elas não são as que definem. Agora, o Espírito define. E Jesus falou para a eternidade. Nada que ele falou era passageiro. Nada era para aquele povo daquele tempo, pontualmente para aquele costume. Então, tudo que ele falou era para a eternidade, porque ele trabalhava só com verdades. E as verdades, elas são construídas dentro da lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela é eterna e imutável. Então, o que ele falou lá vai valer para todo o sempre, mesmo quando eu progredir e for para um mundo melhor. O que vai acontecer? Vai ampliar o que eu entendo da lei, mas não vai mudar a lei. Então, se a gente falar assim, ó, eu posso classificar o Chico como uma pessoa muito doente? O que vocês vão me falar? E agora? E agora? Então, olha só, ele era doente? Fisicamente, sim. Agora, eu fisicamente sou doente? Não sou. Agora, se a gente olhar espiritualmente, ele é doente? Não. E eu? Eu sou. Né? Então, ó, a gente está conversando, primeiro ponto é ponto de vista, para a gente entender com quem ele fala. Oi. É, né? Ó, então, se a gente analisar do ponto de vista espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. Ou seja, o Chico podia ter a doença que fosse, mas ele era em paz, ele era honesto, ele era calmo, ele era humilde, ele era pacífico, ele era benevolente, ele era corajoso. Então, assim, ó, a gente vai ver que em todos os aspectos ele trazia conquistas muito expressivas dentro da lei de amor. Então, a gente entende que ele era um espírito saudável, né? Quando eu olho as minhas questões de sentimento, a gente não precisa de muito tempo
para perceber algumas dificuldades em relação ao nosso espírito. Então, olha só, precisa muita coisa para me irritar? Precisa muita coisa para me desanimar? Precisa muita coisa para me envaidecer? Precisa muita coisa para eu me magoar? Então, ó, se eu vou entendendo que tudo isso mora em mim, agora eu entendi a grande diferença. Então, o outro desafio é como é o processo para conseguir a harmonia da alma. Como que eu faço para deixar de ser esse espírito que não é são e, portanto, precisa de médico, para que eu me transforme numa pessoa, um espírito saudável? Como que vocês imaginam que vai acontecer esse processo? Esse é o desafio nosso hoje, é entender o caminho aqui. Ninguém tem nenhuma opinião para me ajudar. Eu falei que eu sou irritada, magoada, desanimada, vaidosa. Ah, entendi. Vocês já esqueceram. Fala-se. Ó, então vamos aproveitar o que a Soli está trazendo. A gente precisa entender. A gente sempre entende as nossas dores. Então, olha só, tem uma regra para a gente começar. Toda vez que doer, eu preciso prestar atenção. E aí, eu tenho que definir um nome. Por quê? Porque nós vamos ver que a gente tem dois tipos de dores. Eu tenho uma dor que me liberta e eu tenho uma dor que me escraviza. Se o que está me doendo vai me libertar e tornar uma pessoa melhor, que bom, eu vou continuar. Mas se o que está doendo está me escravizando e está piorando a minha situação, eu preciso parar. E eu tenho que mudar isso. E eu tenho que aprender a diferenciar uma coisa da outra. Olha que situação! Então, olha só, fisicamente, a gente sabe separar bem. Então, olha só, se eu disser para vocês assim, ó, fiz um exame, eu tô diabética, e eu não posso mais comer muitas coisas que eu gosto, eu vou sofrer? Eu vou sofrer, gente, muito. Eu vou sofrer muito. Mas quando eu entendo que esse sofrimento que eu vou precisar enfrentar me devolve o equilíbrio orgânico, para que eu não tenha sequelas, para que eu não me prejudique, isso é bom ou isso é ruim? Então eu preciso encarar esse sofrimento, custe o que custar. É para o meu bem. Agora, quando eu estou sofrendo por uma coisa que não me traz nenhum resultado bom, adianta eu insistir? E a gente sofre por coisas que não trazem resultado? Muitas vezes. Então, ó, onde começa isso? Raciocinando. Eu preciso olhar com clareza e pensar o que eu vou ganhar com isso. Porque se eu não identificar aqui dentro, às vezes a gente vai camuflando as coisas e a gente arruma justificativas para fazer o errado e tentar fazer ele valer como certo. Mais ou menos assim, olha, eu não quero mais conversar com a Mariane, porque a Mariane é uma pessoa tóxica. Ela me faz mal. Então, eu não vou conversar, eu não vou perdoar, eu não vou reconciliar, porque ela é uma péssima pessoa. Olha que justificativa linda. Ô, gente,
Tem blog espírita na internet que faz propaganda disso. Estimula assim, ó, haja contra o evangelho. Ou seja, nem entra na questão se ela é minha irmã, se ela é minha filha, se ela é minha prima, se ela é minha vizinha. Se eu a considerei como uma pessoa que eu não gosto, que me faz mal, eu fico autorizada a manter em mim o ressentimento. E nunca mais perdoar, nem esforçar para reconciliar. Mas eu vou sofrer a consequência do rancor, da mágoa, do ressentimento? Eu vou. Onde isso vai me levar? O que eu ganho com isso? Então, ó, para enquanto é tempo. Porque se você não parar, vai dar errado. Então, se a gente começa a raciocinar com clareza, eu vou achar. E para ter clareza, eu preciso de um conhecimento. Esse conhecimento se chama Evangelho de Jesus. Então, olha só, eu acho algum capítulo no Evangelho que me dê respaldo para nunca mais conversar com uma pessoa. Não perdoa porque essa pessoa não vale a pena. Não reconcilie quando a pessoa te ofendeu em público. Entenderam? Ó, então, a hora que eu vou ali no Evangelho, eu raciocino o que eu estou fazendo, comparo e falo, isso é bom, isso é ruim. É assim que eu vou fazer para construir esse processo de harmonia da alma. Agora, olha só. Eu vou lá e o Evangelho fala, perdoa. Eu vou ficar feliz da vida que eu tenho que perdoar a Mari? Ou vou ficar, não, gente, vou ficar brava. Sabe o que eu vou falar para vocês? Gente, foi ela que me xingou, o que eu tenho que perdoar? Porque ela tá errada. Foi ela que fez. E o que vocês vão me falar? Perdoa mesmo assim. E se ela me xingar de novo? É 70 vezes 7 cada ofensa. Por quê? Porque é isso que está lá. Mas eu não quero. Você pode não querer. Mas para você conquistar essa harmonia, esse é o único caminho. Então, se eu não tiver um parâmetro, eu fico muito perdida. E às vezes isso demora tanto tempo que esse perdido que me distancia de mim, a gente carrega por muitas encarnações. E a gente já chega nessa, não sabendo explicar exatamente porque eu não gosto de tal pessoa que não me passa confiança e que me dá pavor de ficar perto. E, de novo, eu vou tentar justificar. Certeza que na outra vida ele me fez muito mal. Eu vou tentar explicar uma coisa que me tira do dever de aprender a perdoar. Então, se eu não tenho essa clareza, eu vou me colocando em pequenas armadilhas, que são contra mim mesma. Por quê? Porque eu não observei o parâmetro. Vamos ver se eu vou acertar. Então, ó. Eu voltei, desculpa. Então, vamos lá, ó. Para identificar os sãos, olhar para o corpo não basta. Do ponto de vista espiritual, eu não posso afirmar que se meu corpo está saudável, eu estou bem. Assim como muitas vezes, estar com o corpo doente pode significar o verdadeiro progresso, ou processo de cura. Então, a gente precisa aprender a fazer as pazes com algumas doenças. Porque, como tudo na vida, Deus não fez nada de inútil. E eu preciso entender o processo de uma e o processo de outra. E para a gente entender melhor o processo, a gente vai diferenciar. Quando o meu processo é um processo de drenagem, de expurgo, e quando é somatização, materialização. Porque hoje está tão na moda falar somatização como se fosse uma coisa boa.
Porque a pessoa diz assim, eu sou muito sensível e tudo eu somatizo. Ó, eu sou muito suscetível e eu não elaboro nada e tudo eu fico me prejudicando. Por isso, eu somatizo. E eu insisto nisso tanto tempo que concretiza. Torna-se uma patologia com nome, quadro clínico, definição e tratamento, que pode dar certo ou não. Então, muitas vezes eu posso estar num processo de doença física, que é uma drenagem. Eu entendo que anteriormente eu pensava coisas e agia de uma forma e hoje eu não faço mais. E quando eu percebo que aquilo começa, eu faço parou e eu começo a corrigir. E daí a pouco vem um processo de doença, mas para mim fica claro o quanto eu estou drenando de mim naquele processo. Porque intimamente eu entendi que tem uma transformação acontecendo. O outro ponto importante aqui é que de fora não dá para saber. Eu nunca vou saber se quem está com câncer está somatizando ou está drenando. A única pessoa que sabe é a pessoa. Qualquer coisa aqui de fora, gente, é chute. Por quê? Porque pode ser até o mesmo tipo de câncer. Vai ter até o mesmo tratamento. Mas de fora eu não sei falar. Então, sou eu que quando eu entro nesse universo interno e começo a nominar sentimentos, e eu olho para mim hoje e para mim há 10 anos atrás, eu consigo avaliar, eu melhorei um pouco. Porque às vezes eu piorei. E às vezes a gente dá umas piores, que a gente fala assim, ô, gente, tudo tá me irritando, eu não tô podendo nem comigo. Então, eu tô perturbada e tô numa fase de tumulto. Mas não é perturbada porque um espírito me perturba, porque eu perturbo os espíritos à minha volta mesmo. Porque tudo tá me irritando. E tem fase que a gente fala assim, nossa, tal coisa eu não suportava. E hoje é tranquilo ficar perto. Eu continuo não concordando, mas está tudo bem. Se a pessoa decidiu fazer isso com a vida dela, tá, eu vou cuidar da minha. Então, olha só, não é uma maravilha, não desenvolvi respeito, amor, mas eu aprendi a tolerar. E isso é um passo importante. Então, como tudo começa na fonte, que é o nosso pensamento, a gente vai ter que pensar o seguinte, ó, o que eu estou fazendo comigo? Em termos de memória, que chama perispírito. Porque tudo que eu penso o tempo todo são energias, que são matéria, que vão circular em mim. Se vai circular, eu preciso entender que tipo de energia circula em mim e que é criada por mim. Porque esse é meu problema. Porque por muito tempo nós espíritas acreditamos que o que me fazia mal era o que vinha de fora. Ô, gente, a energia dos outros faz mal pra gente? Não. Porque a energia dele é problema dele. Vai ser meu se eu tiver igual, porque aí tem uma lei que chama sintonia. Mas se eu não tiver igual, a dele é dele, a minha é minha. Ele cuida da dele, eu cuido da minha. O problema é quando a gente é parceiro, né? Na igualdade. Aí eu tenho um desafio. Então, eu preciso começar a pensar. Porque olha só aqui, ó. Percebe que aqui a gente já tem alguma coisa. Se eu insistir, ó, eu posso produzir uma quantidade de energia densa. Isso pode somatizar daqui a pouquinho. Então, até outro dia eu não tinha nada, mas agora eu tenho. Hã?
Quantas vezes a gente teve dor de estômago, fez exame e não tinha nada? Insiste para ver. É só uma questão de tempo. Porque primeiro eu maculo o perispírito. A energia densa faz o desconforto. A digestão está lenta, uma certa queimação. Às vezes as coisas, nossa, parece que não digere, eu fico meio com o estômago pesado. Vai no médico, faz uma endoscopia, não tem nada, tá tudo normal. Aí toma lá uns remedinhos, chazinho, nossa, fico ótima. Mas eu esqueço de investigar a fonte chamada pensamento. Aí eu vou insistindo, eu vou insistindo, eu vou insistindo. Aí tem um belo dia que no exame fala assim, você tem gastrite. Ô, gente, a pessoa sai tão feliz. Eu descobri, gente, era uma gastrite. Tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é do estômago com a gastrite. E eu não tenho nada a ver com eles. Isso é de quem? De onde veio? Então, se eu não entender o processo, eu vou ficar feliz mesmo. Porque é como se eu fosse vítima do meu estômago, que resolveu, nessa altura da vida, adoecer. E não o contrário. Só que aí a gente, como espírita, tem mais um desafio. Porque às vezes eu acumulo, mas eu ainda não tenho muita clareza de conhecimento. E disse Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora que vedes, tem. Então tem muita energia que está aqui maculando, que nem está fazendo efeito. Mas hora que eu aprendo, o filtro da consciência vai trabalhar, não era, agora é. Porque agora, ou você resolve e drena, ou você vai continuar acumulando e isso vai virar uma enfermidade de fato. E aí a gente fala assim, mas por que tem gente que tão jovem desenvolve doença tão grave? Porque a quinta encarnação, que isso está pesando no mesmo jeito, com a mesma produção, com o mesmo tipo de energia, que vai rompendo toda a estruturação do perispírito ali e desarmonizando, significando que logo mais eu tenho um processo de reparação para fazer comigo. E às vezes o meio mais rápido de reparar é adoecer. Então, olha, lá no Boa Nova, a Magdala, quando lá no fim ela já tinha abandonado tudo que ela fazia, lembram que ela era prostituta. E quando ela conheceu Jesus, que ela entendeu o que ela procurava tanto e abandonou todas as ilusões, ela foi cuidar de leprosos. E ela passava o dia no Vale dos Leprosos contando histórias de tudo que Jesus tinha ensinado para ela. E narra Humberto de Campos que um belo dia ela acorda, olha, e ela está toda manchada de lepra. E ela diz assim, obrigado, Senhor, a minha alma agora é livre. Então, olha, qual foi a leitura que ela fez? Eu comecei a minha drenagem. Porque se lá atrás eu fiz, agora eu entendi e aprendi a amar o outro sem interesse sensual, mas pelo valor que o próximo tem como irmão e me dedico, agora eu entrei num momento novo. Então isso aqui, vai drenar aquilo que eu fiz e eu vou ter uma alma leve de novo. Então ela fica feliz. Então ela entende um processo de drenagem. Só que outras vezes a gente entende que o que a gente está fazendo pode se transformar em um processo de doença. Então, teoricamente, eu teria que ter um perispírito muito harmônico, sem máculas. É daí que a gente ouve falar de algumas santas que são imaculadas.
O que é ser uma santa imaculada? É aquela que já drenou todas as máculas que o perispírito carrega. Então, quando perguntaram para o Chico que ele era tão bom, por que ele tinha aquele corpinho doente? Ele falou, mas e o meu passado? Eu preciso drenar, porque eu tenho que chegar à perfeição. Eu não posso evoluir com máculas. Então, o que eu fiz no passado, eu estou expurgando com doenças para ser mais rápido, porque eu continuo alimentando toda a minha vestimenta espiritual de amor. Então, logo, ele se torna um imaculado também. E esse é o processo. Então, saúde e doença é uma questão de entendimento. O que me adoece e o que me cura. Que hora eu estou produzindo harmonia e expulsando desarmonia, e que hora que eu estou construindo a desarmonia mesmo e me adoecendo. Então, no Evangelho também tem um texto que o Espírito é chamado para curar uma menina cega. Vocês lembram disso? Ele vem e fala assim, por que vocês estão me chamando? É para curar a jovem cega? Ele fala, eu não sei se eu posso curar. E para curar, não depende de mim. Eu preciso do alto. Será que ela tem mérito? E aí ele fala, mas antes de qualquer coisa, menina, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já aprendeu tudo que você tinha para aprender com essa cegueira? O seu olho não vê as coisas que estimulam o mal. Isso é a melhor oportunidade de transformar. Por que você quer que eu tiro isso de você? Ou seja, ó, propondo a doença, uma limitação física, como um caminho de cura da alma. Só que se a gente não se atenta a isso, ô gente, combinar, chegar uma criança aqui de 3 anos cega, o que a gente faz? Ai, tadinho, que judiação. Judiação do quê? Do corpo. Mas eu estou falando de corpo ou eu estou falando de espírito? Porque se eu não entender do que eu estou falando, eu falo que a gente fica até sendo agorento. Ai, tadinho, desde pequeno, que prova difícil. Será que ele vai aguentar? Você está falando que ele não tem força para aguentar uma prova. Então, lá em cima, quem escolheu errou os cálculos. Então, parece que a gente é da turma que torce contra. Quando, na verdade, eu devia olhar e falar, gente, que espírito corajoso. Aceitou uma drenagem da vida para aprender um outro jeito de entender tudo que a vida pode oferecer. Isso é coisa de espírito que tem conquista e boa vontade. É muito diferente. Né? Então, essa história de ponto de vista é bastante importante para nós. E aí, então, fica fácil agora, ó, o que causa verdadeiramente as nossas doenças. Tudo que é contrário à lei de Deus. Mas é tudo mesmo. Por isso que eu falei que a gente precisa do Evangelho, porque lá tem toda a lei de Deus. Então, se o que eu quero fazer não tem lá, não faz. Melhor para você. Ah, mas o Evangelho é difícil. É nada. Tem que ter boa vontade. Porque, gente, ó, qualquer capítulo do Evangelho que a gente se propuser, todo mundo aqui já leu pelo menos uma vez. Sim, a gente sabe. Eu quero fazer o que está lá. Eu sei, mas eu não quero fazer. Mas eu sei. Mas o problema é que eu sei desde quando Jesus veio. Eu sei desde o ano 1. E nós já estamos em 2026. Então eu preciso pensar, por que mesmo é tão difícil aprender aquilo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tentei aprender corte e costura e não dei conta. Pergunta para mim por quê? Porque eu não gosto. Porque as coisas que eu gosto, eu aprendo muito rápido. Então, vocês entenderam. Por que eu não aprendo o que tem no Evangelho? Porque eu não quero, não gosto. Eu não quero esse tipo de sacrifício na minha vida. Eu não quero esse tipo de esforço. Então, eu não aprendo. Porque quando eu quero, eu aprendo. E isso funciona em tudo na nossa vida. Tudo. Então,
Pensar no que é contrário à lei de Deus agora fica muito importante para a gente encontrar em nós o que pode estar trazendo a tal da desarmonia. E aí eu peguei uma parte de um texto lá do Emmanuel para a gente entender como ele traz isso. Ó, todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda. A injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. Essa frase é chocante. Então, eu fico doente e o Emmanuel está querendo falar que sou eu que desejo isso. É isso que ele está falando. Que eu desejo isso. Então, quer ver como vocês vão me entender? Autoritarismo está dentro da lei de Deus ou fora da lei de Deus? Fora da lei de Deus. Alguém tem alguma dúvida disso? Não tem. A gente gosta de mandar ou a gente gosta de obedecer? É o que ele está falando. Se você gosta do seu autoritarismo, ele pode vir disfarçado do formato que for. Você vai adoecer porque você gosta dele. É isso que você deseja ainda para você, ser autoritário. Então é esse tipo de energia que circula, porque é isso que você está produzindo. Porque tudo começa na fonte criadora, que é a mente. É o como eu penso. E tudo vai ser assim. E aí, quando ele foi falando de comprimido, injeção, gente, tem gente que toma um remédio e sara. É a mesma doença. Aí vai o outro lá, toma o mesmo remédio, não sara. Uai, mas não era a mesma doença. Por que que um sara e o outro não sara? Onde que está a diferença? Por que que para a doença de um deu certo e o outro que tem a mesma doença, com o mesmo nome, não deu certo? Será que o jeito que eles pensam é igual? Será que o tipo de energia que circula na nossa base perispiritual é a mesma? Por isso que o Emmanuel está falando, ó, alivia, mas não vai curar. Porque para curar, eu preciso ir na fonte e ver se o que adoece parou de ser produzido. E isso é assim sempre. Do que vale a medicação exterior se prossegue triste, acabrunhado ou insubmisso? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Então, olha só, Jesus curou 10 leprosos. Quantos ficaram curados? Porque um mudou o coração, mudou o que pensava e o que fazia. E os outros 9? Nem voltar para agradecer, foram na mesma noite continuar tudo que eles gostavam de fazer, de vícios. E logo eles tornaram a adoecer. Então, hoje, para a gente poder pensar saúde, doença, de que são é que o Evangelho está conversando, eu preciso entender esse processo. E aí, muito interessante, esta citação no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo que chama Não colocar a candeia sob o alqueire. Mas do que mesmo trata esse capítulo? O que é não colocar a candeia sob o alqueire? Não pegar a luz e esconder embaixo da mesa.
Do que esse capítulo está tratando? Ele inteiro. Todo mundo já leu esse capítulo, né? Sim. Do que ele trata mesmo? Ó, ele fala assim, que a gente não pode pegar um conhecimento e esconder. Porque se eu não tiver um conhecimento para me guiar, eu fico uma pessoa perdida. Então, para me guiar, eu preciso de conhecer o Evangelho, senão eu fico uma pessoa perdida. Eu fico uma pessoa confusa. E tem hora que a gente fica confuso, que a gente fica assim, mas isso que eu quero fazer, tá certo ou tá errado? Mas vocês acham que eu devia fazer isso? Mas e se eu não fizer isso, fizer aquilo, será que pode dar certo? Mas você acha que se eu fizer isso, vai me dar problema na vida? Ó, a gente fica, por que eu estou em dúvida? Porque eu preciso dessa luz. Porque essa luz, ela me faz enxergar exatamente o que eu preciso. Agora, sem ela, eu vou ter muita dúvida mesmo. E aí eu vou ficar titubeando e eu posso fazer escolhas que são muito difíceis. Ó, segundo Humberto de Campos e Amélia Rodrigues, Judas amava Jesus, mas amava muito Jesus. Ele admirava. Só que ele, Judas, era muito habilidoso com números. Ele era muito carismático e ele era rápido de conversa. E ele falava assim, Jesus, ele fica quieto. Sabe, numa linguagem hoje popular, ele não vende o peixe dele, ninguém vê a capacidade dele. Mas eu sei que ele é bom. Então Judas fez um plano. Eu vou negociar Jesus com os fariseus. Aí eu vou ganhar um cargo dentro do poder romano. Quando eu me estabelecer no cargo pela minha habilidade, eu puxo Jesus comigo. Ele vem como um assessor. Aí ele mostra tudo que ele é capaz de fazer e não vai demorar nada, ele fica sendo o dono do poder, porque ele é muito bom. Então, olha só, o Judas fez um plano infantil, porque ele tentou fazer um plano para ajudar Jesus, mas do ponto de vista material. E, gente, quando a gente vai lendo essa história na Amélia Rodrigues, dá pena. Porque quando Judas chega para pedir o cargo que tinha sido prometido, o fariseu olha para ele e fala assim, isso é problema teu que você acreditou. Não tem cargo nenhum. Você traiu seu amigo porque você quis. Vira e sai. O Judas fica desesperado. Tanto que ele não dá conta nem de ver o que ia dar, ele vai se matar. Porque o desejo dele não era trair Jesus. O desejo dele era fazer jogo político para levar Jesus com ele. Foi infantil. Mas se ele tivesse essa luz, ele ia falar assim, ó, eu quero fazer uma trapaça. Trapaça, tem apoio no evangelho para eu fazer? Não tem. Então não preciso nem fazer porque dá errado. Ele teria evitado. Mas como não tinha essa clareza, ele foi pela opinião pessoal dele. E isso é outra coisa que a gente precisa. A minha opinião pessoal não serve para nada. Porque na minha opinião, a gente pode cometer violência, a gente pode... a minha opinião não serve para nada. Aí eu vou lá no Evangelho, fala toda hora de amor, de reconciliação. Então, não é o que eu penso, é como está lá. Aquilo é verdade, isso aqui é só minha opinião. Então, o Judas seguiu a opinião dele, deu errado. Né? Então, essa luz é muito importante. Por isso que está lá, no item 11. Estando Jesus sentado à mesa, numa casa,
Para lá se dirigiam muitos publicanos e gente de má vida, que se colocaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Tendo os fariseus visto isso, disseram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e gente de má vida? Mas Jesus, ouvindo, lhes disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Então, olha só, é bem nesse capítulo que trata do não colocar a candeia sob o alqueire. Então, o que Jesus estava falando para ele? Se essas pessoas vocês estão chamando de má vida, porque elas precisam aprender o que é a harmonia da alma, é com elas que eu quero ficar. Porque é com elas que eu quero dividir toda a luz da lei de Deus. Porque elas vão aprender. Porque todo mundo aprende a amar. E ele cuida de todas essas pessoas, levando conforme elas podem aprender essa luz, para que elas consigam aprender a harmonizar a si mesmas. Então, lembra, foi muito tumultuada a chegada de Jesus quando ele foi pernoitar na casa de Zaqueu, porque Zaqueu era cobrador de impostos. O Zaqueu desviava impostos, desvio de verba. Era no tempo de Jesus, não que a gente ainda faz, acabou, né? Mas naquele tempo a pessoa cobrava mais, uma parte ela embolsava, era um costume errado, sim, mas fazia. E Jesus ia ficar na casa de Zaqueu. E os fariseus começaram assim: ele vai dormir na casa desse homem? Isso aí é gente péssima, desonesto. E Jesus não se abalou. Zaqueu, vai que essa noite eu vou dormir na sua casa. Aí a Amélia Rodrigues vai contando que o Zaqueu parecia uma criança. Ele correu em casa, começou a arrumar casa. Aí ele viu que ele tinha muita coisa luxuosa e ele começou a ficar com vergonha, porque ele sabia que o luxo tinha sido conquistado, né, com muito trabalho. Então ele começou a guardar o luxo. E aí deu tanto medo que Jesus desistisse, que ele fica na porta andando de um lado para o outro, e quando ele vê Jesus, ele corre para Jesus e fala assim: Senhor, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu restituo 4 vezes o que eu fiz. Porque a lei mandava que tinha que devolver o que tirou mais um 10º. Ele falou: eu vou devolver 4 vezes o que eu fiz. Quase que falando: pelo amor de Deus, não desiste de mim, não. Me dá essa chance de aprender. E o Zaqueu dividiu tudo que ele tinha. Distribuiu para os empregados. E depois desse momento dele com Jesus, o Zaqueu só era visto trabalhando nos lugares onde era pregado todo o ensinamento de Jesus. Porque ele simplesmente transformou. Então, para um homem que era visto como de má vida, ele mostrou que faltava só alguém mostrar para ele que ele podia. E deu certo a mudança. E aí, nesse sentido, o Emmanuel sugere, num outro texto, que a gente faça alguma coisa. E chama alguma coisa mesmo o texto. E ele diz assim, ó: quem sabe ler, não esquece de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajuda o companheiro ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Então, nesse sentido, para mostrar assim, que assim como Zaqueu foi fazer alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa. E aí ele fala, ó: asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos.
Lembra-te dos que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo, não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Então, em algum aspecto, todo mundo aqui já se curou um pouquinho. E se eu já me curei um pouquinho, eu posso ser o médico de uma alma que estiver perto de mim. Por isso ele falou alguma coisa. Você sabe ler? Ensina quem não sabe. Você tem paciência? Então tem paciência com aquela pessoa que é difícil. Você consegue compreender? Auxilia aquele que tem essa dificuldade que está com você. E como isso era muito importante, vocês acreditam que eles colocaram essas pessoas dentro da casa da gente? Para não ter nem que caçar lá no Chico Xavier, lá na Coab. Eles puseram tudo dentro da nossa casa. Ó, você não conquistou a paciência? Então divide sua paciência com essa pessoa. Mostra para ela como que é o caminho de conquistar a paciência. Você é uma pessoa responsável? Olha, você ganhou um irresponsável para você tratar. Que você vai ensinar para ele como que é o caminho de conseguir responsabilidade. Por quê? Porque se ele fosse são, ele não precisava de médico. Ele está com você porque essa alma é doente. E nesse pouquinho que você é saudável, você está ganhando a chance de conduzir. E para garantir isso, que não é uma ficção, nesse livro aqui, tinha uma mulher chamada Joana. A Joana era casada com o Cusa, que tinha alta patente na hierarquia romana. Gente, mas ele era grosso, bruto. Ele gostava de umas coisas que ela detestava. E ela ficava muito triste. E vocês acreditam que essa mulher é essa mulher? Essas duas Joanas são a mesma. E aí, lá, enquanto ela estava com esse Cusa, que era um homem difícil, ela procura Jesus e fala, não estou aguentando mais isso, não. Senhor, eu quero ir embora daqui. Eu posso abandonar, posso ir embora. Eu vou te servir. E aí, eu trouxe um pedacinho da conversa para a gente entender a narrativa. Olha só. Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios. Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? Então, ó, vocês guardam a palavra, tá? Ó, impor. Vocês entenderam? O Cristo sorriu e retrucou. Quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito. Quanto à imposição de ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus.
Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Então, Jesus usou essa fala para ela também. E na sequência, para garantir que o Emmanuel também não errou, Jesus fala isso para ela. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Então, esse é o ponto. Se eu tenho na minha convivência alguém rebelde, eu preciso ensinar aquilo que eu já sei e que corrige a rebeldia. Se eu tenho junto a mim alguém que é irresponsável, eu preciso entender como é que eu aprendi a ser responsável para que eu possa cuidar dessa alma, para que um dia ela venha a ser responsável. Mas isso é com gratidão, ó. Porque, gente, olha a confiança de Deus em nós. Ele acreditou que nós somos capazes de fazer um bom trabalho, curando a alma que veio para a nossa convivência. E aí, para a gente, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vós que achais sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Mas esse convite é um convite que diz que eu preciso ir. Não tem no Evangelho, em nenhum lugar, uma fala assim: fica tranquilo, que eu vou até você. A gente confunde, posso ajudar é camiseta de mercado. É atendente de loja que gruda no calcanhar da gente, fica andando atrás e não dá espaço para respirar. Isso chama interesse comercial. Aqui a proposta é: vinde a mim. Ele nunca falou que vem. Só que aí, para a gente não esquecer, é uma questão, gente, de lei. Se eu ficar na reclamação, eu não tenho sintonia com o amparo. E para o amparo vir e dar liga comigo, eu preciso ir para o melhor lugar que tem, que é o pensamento em harmonia com os ensinamentos do Cristo. Aí eu vou fazer tudo que eu sei funcionar. E eu vou começar a dar conta das almas que Deus me confiou para que eu ajudasse. E aí a gente vai transformar o desafio em gratidão. Eu sou um espírito que ganhei a oportunidade de cuidar de alguém, apesar desse pouquinho que eu tenho de conquista. Então, era esse o nosso desafio de hoje, dos sãos que não precisam de médico. Um pouquinho a gente já é. É com esse pouquinho que nós precisamos trabalhar. Tudo bem, galera? Alguma pergunta? Não, ninguém precisa me fazer pergunta. Eu já estou acostumada já. Sem perguntas, sem problemas. Senhor, falaram que o senhor tem que usar isso, tá? Que tem um botãozinho que tem que apertar até ficar, não, até ficar, tem que apertar um botãozinho até ficar azul, aí ele vai funcionar. Eu te entendo perfeitamente. Luciana Carvalho,
O Valdir está se remoendo aqui. Por quê? Não é todo mundo que eu consigo amar indistintamente. Uhum. Não é todo mundo que quer saber o que eu sei. Não é todo mundo que quer ajuda. E às vezes a pessoa me machucou tanto, né, que nessa encarnação vai ser difícil eu me reaproximar dela, né? Inclusive tem no Evangelho lá, que ele fala que no Perdoar 70 vezes 7, o Evangelho segundo o Espiritismo, que perdoar não é sabendo que a serpente vai te morder, não é ir lá e estender a mão para ela te morder. Uhum. Vamos falar assim, tem que ter uma distância de segurança. Você consegue encaixar isso aí? Sim, vamos lá. Vamos desligar o microfone agora. Ó, então, isso que o Valdir falou é muito importante, por isso que eu falei, ó, a gente tinha que aprender a raciocinar. Porque, olha só, eu tenho que dar conta de entender que tipo de energia eu estou criando, construindo para mim mesma. Porque sou eu que faço isso o tempo todo. Então, o que eu não posso mais é afastar de uma situação e colocar o outro como uma pessoa insuportável, ele é o culpado por tudo. Eu sou uma santa, uma pessoa doce, uma graça de pessoa, eu não tenho nada a ver com isso. Ó, ele vai continuar sendo o que ele é e é problema dele mesmo. Mas se eu saio assim e conservo em mim a mágoa, a justificativa, ele errou, não encaixa dentro do que eu estou fazendo. Então, eu preciso pensar, por que que o que essa pessoa fez me feriu? Que recurso é esse que eu ainda não possuo? E por isso, eu não dou conta de lidar com esta dificuldade. Ah, entendi, olha. Eu não suporto pessoas que são autoritárias e querem ficar me dando ordem o tempo todo e são inflexíveis, porque aí eu tento argumentar, ela não aceita, tem que ser do jeito dela, isso vai me deixando muito nervosa, ou seja, a gente chegou num ponto que ficou insustentável. Faltava só agressão física, o resto aconteceu. Ó, ela ser inflexível, problema dela. Então, olha só, eu não suporto pessoas que tentam me dar ordem. O que que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a obedecer. Simples. Devia saber, pelo menos. Então, olha só, eu não vou mais gastar o meu tempo estruturando mágoa e alimentando rancor do que essa pessoa fez. Mas eu vou começar a pensar comigo o que eu preciso fazer comigo para que eu consiga obedecer à lei de Deus. Porque olha só, Jesus obedeceu à lei de Deus, não à lei dos homens. Porque quando falaram assim, tem que apedrejar a mulher, o que que ele fez? Uai, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E todo mundo encolheu. Mestre, mas a lei manda apedrejar. Uai, mas por que vocês querem fazer isso? Então, ele não obedeceu à lei dos homens. Ele obedeceu à lei de Deus. E se eu obedeço à lei de Deus, eu fico em paz. Então, ó, eu entendi o que eu não estou dando conta. Então tá, eu não vou falar mal da pessoa, eu não vou alimentar mágoa, mas eu vou me recolher, não porque ela é tóxica, insuportável, mas porque eu preciso desenvolver recursos para lidar com isso. Ô, gente, eu acho isso tão importante que o Valdir perguntou, sabe por quê? Porque aí eu vou ler o capítulo que fala assim, ó, perdoar seu inimigo. E ele não fala que eu tenho que ficar colado com o inimigo, porque ele fala assim, ó,
Perdoar o inimigo é não alimentar rancor, é não desejar o mal, é não torcer para que as coisas deem errado. Mas é natural que o seu coração descompasse quando esse inimigo chegar. E no Evangelho as coisas são assim, ó, sim, sim, não, não. É dentro, é fora, é tudo na dualidade. Então, olha só, vamos nas definições. Quem não é meu amigo é o quê? É obrigatório. E a gente quer alimentar a ilusão. Ah, ele é meu amigo mais ou menos. O que é amigo mais ou menos? Amigo mais ou menos é que nem o cara honesto mais ou menos. Cara honesto mais ou menos é aquele que rouba nos dias pares. Ou é, ou não é. E o inimigo que ele está falando não é do ódio mortal. Esse é inimigo também. Mas o Evangelho fala assim, ó, é aquele em quem eu perdi a confiança. Que olha o que o Valdir falou, a pessoa já me machucou tanto. Eu tô tão sem recursos que a pessoa chega, eu não confio. Então, primeiro eu encolho. E depois eu me armo e eu vou brigar com ela como uma defesa. Ó, é meu inimigo, eu não confio. Então, ok. O Evangelho não pede para eu conviver com o inimigo. Mas ele fala assim, ó, mas cuida do seu pensamento. Porque às vezes eu falo que a pessoa não é minha inimiga, aí vem a Sueli e fala assim, você viu, fulano aconteceu isso, eu falo, bem feito, acho pouco, porque Deus escreve certo por linhas tortas. E se Deus é bom, mas vai acontecer muito mais, porque ele vai pagar tudo que ele... Ô gente, isso não é ódio, é o quê? Então, aí eu estou num problema, porque o outro está lá com o erro dele, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Mas esse ódio que eu alimento em silêncio, ainda convocando Deus para ser meu capanga, aí é problema meu. Porque cada vez que eu tiver chance, eu vou falar mal dessa pessoa. Aí a Sueli sai, chega a Sônia e fala, ai Sônia, você viu fulano? Ó, ele não presta, porque isso aí... Aí ela sai, chega a Cláudia, ô Cláudia, você ficou sabendo? Fulano, um traste... Ó, imagina a quantidade de energia que eu fui adensando em mim. Mas o que eu estava fazendo? Distraída, falando da vida do outro. Ó, a vida do outro é o outro. O que ele fez está errado. Super errado. Tá, mas o que eu preciso aprender para não ter ódio do próximo? Ô, gente, não adianta a gente imaginar que nós vamos para um mundo de regeneração e que só vão vir os cordeirinhos de Deus no nosso caminho. Porque alguém precisa ensinar os dificinhos. Porque os sãos não precisam de médico, esses já andaram. Quem que vai vir por nosso caminho? Os que ainda estão doentes. Então vai vir o que mente, vai vir o que trapaceia, vai vir o que esconde, o irresponsável. São esses. E aí, se eu falar assim, ó, eu preciso aprender, porque senão, na hora que essa pessoa mentir, eu vou agarrar ódio dela. E o pior, vamos combinar que a gente é espírita, a gente sabe disso. Não tenho uns trabalhos voluntários que de vez em quando a pessoa que vai lá é tocada embora. Por quê? Porque foi entendido que ela fez uma coisa inadequada. Porque ela mentiu, porque ela trapaceou, porque ela desobedeceu às normas. E você queria que viesse quem tomar sopa aí que você faz, Jesus? O Divaldo, o Chico, que senta lá. Não, gente, vai vir esses mesmos. E aí eu vou ter que perguntar para mim, ó, por quê? Eu não consigo ter paciência por 10 minutos uma vez por semana. Bom, porque se eu não consigo uma vez por semana, eu não preciso nem perguntar se eu tenho dentro de casa. Não tenho. Não tenho. Então, a lógica da vida é essa exigência. É transformar o meu sentimento. Ó, mas o outro não quer aprender. Tudo bem. O dia que ele quiser, porque lembra de Kardec, quando que o espírito sai disso? Quando ele cansar de sofrer. O problema é eu sofrer junto com ele, né? Aí eu não dou conta. Serviu essa resposta? Pode.
Ó, gente, porque assim, ó, nossa, já me passou 10 minutos, posso contar a última história? Adoro história. Um dia estava eu distraída na minha casa. Naquele tempo pegava a TV Cultura fácil, eu estava assistindo. E eles estavam discutindo o perdão, porque tinha um cara lá da USP de São Paulo que pesquisou em 2 grupos e ele percebeu que as pessoas que perdoam se curam mais fácil do que as pessoas que não perdoam. E hoje isso é de domínio da hora do Valdir, está mais que comprovado que isso é assim que funciona. Por quê? Porque tem um impacto direto no sistema imunológico, a pessoa que sabe perdoar, que é... E aí, para entender perdão, eles buscaram um senhor que tinha uma grande história de perdão. Isso é bem antigo. Foi na época que teve aquele boom das lojas de R$1,99. Buscaram um senhor que tinha uma loja de R$1,99, super famosa lá na Grande São Paulo, e que o filho dele tinha sido sequestrado e assassinado. E ele conseguiu perdoar o assassino. Então, o repórter lá da TV Cultura chamou esse senhor para perguntar para ele o seguinte: mas como é que você fez para perdoar uma coisa dessa? E aí, gente, me chamou a atenção porque ele parou, ele fez assim, ó. Primeiro, eu passei 3 meses sem dormir. Porque tinha dia que eu saía na noite de São Paulo, andando como um louco, eu queria matar. A esposa dele e o cunhado começaram a ficar desesperados porque acharam que ele ia ficar louco. E aí, o cunhado era muito budista, a esposa católica, então eles falaram assim, eles começaram a rezar, que na minha casa tinha reza de tudo que era coisa, com medo dele enlouquecer. Porque conforme as investigações foram andando, ele descobriu o seguinte: o assassino do filho era o segurança, que era o braço direito dele. O segurança sequestrou o menino com os parceiros, levaram o menino para um lugar. Começou a negociar o valor. Mas nesse meio tempo, eu acho que ele se apavorou, viu que o menininho tinha reconhecido, ele decidiu e matou o menino. Então, ele falou, eu fiquei 3 meses sem dormir. Aí começaram a rezar. Ele fala que ele, desesperado, e que num determinado momento, nessa busca, que ele ia muito nesse templo budista e numa igreja perto da casa dele, que todo dia à noite ele ficava rezando e ele falava assim: meu Deus, não é possível que o maior amor da minha vida veio nesse mundo só para me trazer esse sofrimento. E que todo dia ele pedia e falava isso. Aí ele falou que um dia ele acordou e tinha uma frase na cabeça dele: ele veio te ensinar a lição mais difícil de todas. E ele continuava pedindo e repetia a frase: ele veio te ensinar a lição mais difícil de todas. Ele fala que um belo dia ele acorda e faz assim, ó, perdoar o inimigo. E aí, ele começa toda uma luta dentro dele para pensar como é que eu vou fazer para perdoar o assassino do meu filho. Aí começou no Fantástico um quadro que chamava De Frente com o Inimigo. Ele fala que ele foi o primeiro quadro a ser apresentado. Ele fala que a primeira vez que eles tentaram isso, ele não deu conta de ficar. Porque a hora que sentaram o cara, ele avançou. Virou a mesa, fez o griteiro, aí precisaram separar e ele foi embora. Aí ele fala que ele lutou por mais um tempo, muito tempo. Ele falou, ó, eu falo tempo, você já se fala, foram anos de luta. Ele fala que aí passou, acho que 3 anos, ele falou, agora eu tô pronto. Ele falou de novo, o Fantástico foi lá junto comigo, sentou o cara, me sentou, tinha mesa, porque se eu me descontrolasse, ele falou, naquele dia, eu olhei para ele e ele não conseguia mais me olhar. Ele não conseguia mais levantar a cabeça e me olhar, porque ele sabia o que ele tinha feito. Então, ele fala que foi nesse dia que ele
entendeu o poder do perdão. E aí ele vai contando uma sequência de coisas que são muito interessantes. Chegou o dia do julgamento, ele dispensou o advogado e falou que ele não queria mais defesa. Aí fala para ele, você é louco? Você vai deixar? Porque aí ele vai conseguir pena mínima. Ele falou, a pena já está feita. A consciência dele vai cobrar ele para sempre. Eu não quero mais advogado aqui. E aí diz que ele entrou na sala e falou assim para o advogado que ia fazer a defesa do assassino. Eu espero que nunca na sua vida o senhor precise de um advogado para defender alguém que coloca numa situação dessa que a gente está vivendo. O advogado desistiu também, ficou quieto, não conseguia mais trabalhar a defesa. E aí ele sentia que não estava bom. Aí ele começou todo um trabalho lá no lugar que esse homem trabalhava. E aí ele começou a visitar o assassino na cadeia. E aí o que ficou melhor de tudo foi que ele falou assim, o dia que você sair daqui, você vai trabalhar para mim de novo. E enquanto você está aqui, eu cuido da sua mulher e dos seus filhos para você. Aí ele falou que o moço caiu de joelho, começou a chorar, e eles foram trabalhar junto quando o moço saiu da cadeia. Esse japonês já morreu, não faz muito tempo, mas ele morreu. Mas se a gente olhar, por exemplo, fotos de quando aconteceu o assassinato da Isabella Nardoni, tem a missa lá, que estava aquele... Tem um japonês e uma japonesa. É esse casal que teve o filhinho assassinado. Então, ele pegou isso como uma luta de vida. Todo lugar que uma criança é assassinada, ele vai e tenta convencer os pais que perdão é caminho. Aliás, o único caminho de salvação para o pai voltar a ter vida. Ele falou, porque enquanto a gente não perdoa, a gente não tem vida. Você pensa no assassino 24 horas, sua vida morre junto. Então, eu penso assim, se ele fez, é porque é possível fazer. Agora, é fácil? Claro que não, gente. E ele falou, primeiro eu quase enlouqueci. Então, eu entendo, porque por muito menos eu ia ter muito ódio também. Mas aí eu olho e falo, bom, se ele fez, é porque é um caminho. E se a gente não fizer... Hoje foi ele que passou por essa prova doída desse jeito, mas eu não sei que prova pode esperar um de nós amanhã. Pode não ser um assassinato, mas vamos combinar? Sócio que passa a perna em sócio, não existe mais isso? Dá ódio no coração? Então, como eu faço para perdoar essa pessoa que traiu minha confiança e fez isso comigo? Então, são coisas de todo dia que a gente vai enfrentar e que a gente tem que se preparar para o único caminho que existe. Eu sou o caminho. Ele não deu outra chance, né? Só tem esse. Não é fácil, mas é o único que tem. Então a gente vai ter que pensar. Chega, tá bom. Ninguém pergunta mais nada, senão é mais 3 horas falando. É um perigo isso daqui. Eu faço a prece? Tá bom, faço. Bom, então antes da prece, agradecer a todo mundo, que é sempre bom, né, a gente vir numa casa amiga, ter oportunidade de falar. Então nós vamos agradecer a presença amorosa dos benfeitores amigos que trabalham nesta casa, que já aproveitam a alma sã para cuidar da nossa alma enferma, que precisa de luz, precisa de apoio para encontrar o caminho. Que estes amigos que trabalham na seara de Jesus nos auxiliem, acendendo a candeia, iluminando o caminho, para que o nosso coração não alimente mais mágoa,
dissensões, desarmonias, mas que nós tenhamos força e coragem, Senhor, para cumprir a lei onde estivermos, fazer todo o bem que está ao nosso alcance, aprender a servir em teu nome, conquistar a humildade que pacifica o nosso coração, para que assim, logo mais, irmanados, nos ajudemos sempre, nos auxiliando sem cobrança e sem crítica, mas na certeza de que todos somos capazes de aprender a amar como Cristo nos amou. Que esta certeza nos fortaleça, nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja.